E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, aí quem me conhece, já estou um tempinho aí botando conteúdo para o pessoal, falando aí normalmente pré-jogo, né, pós-jogo, quando acontece alguma contratação a gente vem aí bater um papo. Não adianta ficar, vocês sabem que eu não fico falando de especulação, disso, de aquilo, mas hoje a gente tem um novo compromisso, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa vencer após essa classificação aí na Copa do Brasil. Para alguns muito improvável. Confesso que eu estava um pouco descrente, não estava completamente confiante, mas deu para a gente conseguir a classificação. Léo Jardim, né, falhou lá no pênalti, no meu ponto de vista, mas graças a Deus o Vasco conseguiu levar o jogo para os pênaltis, e aí a gente tem o nosso goleiro lá que, mesmo tendo falhado, no meu ponto de vista, no primeiro lance, fazendo um pênalti um pouco infantil, conseguiu ter cabeça, foi maduro para conseguir na hora decisiva pegar um pênalti do próprio jogador que bateu. Parece até destino, né? De repente, se não tivesse sido pênalti, tivesse sido empate de uma outra forma, de repente o Léo Jardim não pegaria o segundo pênalti do Alex Telles, que é muita pressão, né, para o mesmo jogador bater dois pênaltis no mesmo jogo. E hoje, ontem tivemos já os resultados do Fluminense perdendo para o Corinthians, Fortaleza vencendo o Vitória, Palmeiras ganhando do Internacional. Esse resultado do Internacional, eu considero o resultado do Vitória também bom, apesar do Fortaleza ter voltado aí, ter chegado a 18 pontos, mas segura o Vitória ali. E aí agora já tem jogos rolando aí, o rival está jogando contra o Juventude, vou até ver como é que estão os resultados aqui, se tem alguma novidade. O Santos está enfrentando o Atlético Mineiro, né? E aí o Vasco, o Grêmio perdeu do Mirassol, né? Esqueci do resultado do Mirassol. Então esse resultado do Mirassol hoje de manhã teve Bragantino 1, Sport 1. O Sport já está praticamente rebaixado. E aí, pelo que eu estou vendo aqui, ainda tá 0-0, tanto o Juventude contra o Flamengo, quanto o Atlético Mineiro e Santos. E o Vasco vencendo, hoje a gente já consegue ultrapassar no mínimo o Grêmio, né? Que o Grêmio ontem perdeu e o Vasco consegue se aproximar aí do Grêmio. E aí, galera, falando aí do jogo, né? 8h30 da noite, São Januário, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil. Não está dizendo ainda se vai ser, acredito que seja também para o Rio de Janeiro, pelo horário do jogo. E aí vai ter o Premier para quem, caso não passe para o Rio de Janeiro. E aí hoje a gente tem qual é a colocação aqui vamos ver a colocação aqui do Ceará. Ceará hoje na tabela é o classificação, vamos ver aqui. Ceará hoje é o 12º com 26 pontos, quer dizer, o Vasco vencendo, e caso o jogo do Santos até termine empatado com o Atlético Mineiro, o Vasco passa o Grêmio, o Atlético Mineiro e fica ali em 13º, junto com o próprio, colado no Ceará, que tem 26. Vamos lá, galera, as prováveis escalações aqui para a gente poder debater um pouco. O Vasco com alguns desfalques, né? Piton não joga, Tietê voltou a sentir no jogo contra o Botafogo, a gente já não tem o Jair, infelizmente, durante muito tempo, então acredito que o Vasco vai de Matheus Cocão. Apesar de eu não ser muito fã do Matheus Cocão, ele me dá uma impressão que está um pouco fora de forma, não sei, o rosto meio inchado, parece que está, não sei se realmente é assim ou se ele está fora de forma. E aí o Vasco com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan no lugar do Hugo Moura, né? O Lucas Freitas e o Puma Rodrigues no lugar do Piton. O Barros, Matheus Carvalho, que joga ali no lugar do Tietê, Felipe Coutinho, Nuno, Ryan e Verrete.
técnico Fernando Diniz. O Ceará, Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia. Richardson, de Dieguinho e Lourenço. Galeano, Ailon e Pedro Raul. A única troca que eu faria aqui é, de repente, eu colocaria alguém no lugar do Matheus Carvalho. Ah, o Paulinho está fora de forma, eu tentaria o Paulinho, tá? Um jogo contra o Ceará, em São Januário, que o Vasco vai, teoricamente, propor o jogo. Eu entraria com eu não entraria com 2 cabeças de área marcadores. Eu entraria com o Paulinho, que tem a mesma característica do Jair, tá? Um jogador, aquele chamado box to box. Ah, tá mal, mas o cara só vai voltar a ter ritmo se jogar. E hoje eu acho que seria um ótimo jogo pro Paulinho voltar. Eu não tô muito satisfeito com o futebol apresentado pelo Cocão. Mas quem sou eu, né? Apenas um mero torcedor que está aqui pra gente bater palma. E o treinador do Ceará é o Léo Condé. Ceará que vem de uma derrota para o Juventude, de 1-0, jogando em casa, no Castelão. E o Vasco vem da vitória contra o Sport, jogando fora de casa. Então, assim, o Vasco ainda não teve uma sequência de 2 vitórias seguidas nesse campeonato. A última vitória do Vasco jogando em casa foi em maio, contra o Fortaleza. Então, assim, no meu ponto de vista, a gente tem que, no momento, focar nos 45 pontos. Ainda faltam 22. E aí a gente está falando de 7 vitórias e 1 empate. Né? Então, 23, na verdade, né? Que o Vasco tem 22. 7 vitórias e 2 empates. A sequência do Vasco próximo é muito difícil. A gente vai pegar o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, o Bahia, aquele jogo atrasado. Apesar do Bahia estar uma água fora de casa, não consegue ganhar de ninguém. O Vasco é fundamental que o Vasco vença hoje. Porque como a gente deu aquela escorregada contra o Juventude, a sequência seria Juventude, Corinthians, Sport e Ceará. Eu esperava que o Vasco fizesse aí pelo menos 9 pontos. Nós fizemos até agora 3, né? Porque perdemos do Juventude, perdemos do Corinthians e ganhamos do Sport. Então, pelo menos para equilibrar aí de 12 pontos e ganhar 6, o Vasco precisa vencer hoje, para dar uma descolada aí dessa zona do rebaixamento, aproveitar que agora é só o Campeonato Brasileiro, lembrando que o próximo jogo é contra o rival, que está disputando a liderança do campeonato. Então o Vasco precisa de qualquer forma vencer o jogo hoje, para ter uma semana tranquila, tentar recuperar aí o Tietê, colocar o Tietê em forma para o jogo contra o Flamengo. É isso aí, galera. É torcer. Acredito que o Vasco hoje vença, tomara que faça um 2-0, para a gente não tomar gol, não ter sufoco, e aí partir para uma semana tranquila para a gente encarar o rival. Um abraço a todos aí, bom domingo, saudações vascaínas.